Mas abra sua Bíblia agora em Gênesis capítulo 2, a partir do verso 18. Nós vamos entrar na palavra dessa noite. Gênesis capítulo 2, a partir do verso de número 18. Um texto extremamente conhecido, mas vamos ler. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Alguém que o auxilie e que lhe corresponda. Depois que formou da terra os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e o correspondesse, e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Amém? No relato de Gênesis, nós sabemos que para tudo aquilo que Deus ia criando a cada dia, Ele via que o que Ele fazia era bom. No final dessa criação, o feedback de Deus é de que tudo que havia sido realizado, e dentre isso a humanidade, através da vida de um homem ali na terra, tudo era muito bom. Posso ouvir um amém? Mas o verso 18, ele dá uma conotação diferente. Essa expressão é reapresentada, mas por uma perspectiva que não é boa, é negativa. É quando Deus pela primeira vez vai dizer, Ele vai dizer, não é bom. E o que não é bom? É que o homem esteja só. Isso claramente nos mostra que o ser humano ele foi criado para se relacionar. Nós não fomos criados com um dispositivozinho dizendo, sou antissocial. Na verdade, nós somos criados, habilitados para nos relacionarmos. Amém? E nós podemos, irmãos, nos relacionamentos, independente da face desse relacionamento, familiar, amigos, pares no trabalho, irmãos na igreja, podemos desfrutar de muitas coisas boas. Já percebeu que uma pessoa que nós confiamos, que nós nos associamos, ela pode despertar coisas tão gloriosas, tão maravilhosas dentro de nós, que nem sabíamos que existia ou não sabíamos a proporção disso? Assim como também uma crítica, uma postura que não é muito agradável, pode nos gerar uma irritação e aquele pensamento, eu gostaria até de fazer determinada coisa. Então, nas associações, nos relacionamentos, nós podemos desfrutar de coisas maravilhosas. Um amigo pode nos dar um conselho e nos fazer mudar de uma rota pela qual seríamos prejudicados. Um irmão pode nos chamar a atenção e pela confiança que temos nele, podemos voltar de uma postura que não é boa, que não atende aos princípios da palavra, que não gera uma recompensa bacana para a gente. No namoro, nós já podemos ali desfrutar de algumas faces desse tipo de união que também nos gera algumas alegrias. O correto é que quando a aliança estiver nessa mão esquerda e o casamento sacramentado, possamos desfrutar da cereja do bolo que esse tipo de relação entre um homem e uma mulher, matrimonialmente falando, pode conceder, que é o sexo. Quantos são casados aqui? Quantos sabem que sexo também está na parte do que e Deus viu que era muito bom? Alguns, graças a Deus, creem junto comigo. Talvez porque aqueles que não levantaram a sua mão ou não falaram é porque ainda não praticaram, ainda está esperando no Senhor. Mas é uma coisa tão maravilhosa, não é verdade? Contudo, apesar de relacionamento ser algo maravilhoso e poder transferir para a nossa vida ou acionar em nossa vida coisas poderosas, sabemos que não é uma coisa fácil. Sabemos que nem sempre conseguimos manter uma estabilidade tão perene a ponto de não ter uma rusga em algum momento,
um desarranjo. E é tão interessante, irmãos, que apesar de unir-me a uma pessoa, matrimonialmente falando, poder desfrutar de tantas coisas, amizade, o prazer sexual e tantas outras coisas, eu quero explorar inicialmente alguns aspectos negativos pelos quais nós não devemos buscar uma relação. Independente da esfera, mas principalmente essa matrimonial. Eu não devo buscar uma relação para não me sentir só. Eu não devo, jamais, buscar uma relação, casar-me com alguém, porque é tradição. Meu avô casou, meu pai casou, meus amigos se casam, noivam, tem namorada, eu também tenho que ter um pretendente, uma pretendente. Sexo, oh coisa boa, aleluia. Mas não deve ser o motivo pelo qual eu vou contrair um relacionamento. Quem está na projeção para um relacionamento, porém está baseado nesse tipo de motivação ou pensamento, quem já está na relação e ainda tem esse tipo de pensamento, eu vou te garantir uma coisa: 100% de chance de viver uma vida frustrada. Porque o relacionamento, ele concede tudo isso que eu mencionei, mas não deve ser por isso que eu devo contrair um relacionamento. E não é em vão que, por uma má motivação, podemos entrar num relacionamento e viver uma vida frustrada. Começar daqui a pouquinho a fazer parte daquela fila do não deu certo, eu vou tentar num novo relacionamento. Tentar o quê? Tentar saciar essa régua que mede a expectativa que eu tenho a respeito de não me sentir só, a respeito de cumprir a tradição, a respeito de ser saciado plenamente na questão sexual. Quantas pessoas se veem frustradas, desiludidas, não porque necessariamente não são atendidas, elas não são atendidas no nível da sua expectativa. Preste bem atenção, a decepção não vem necessariamente porque alguém fez uma coisa má. Na maioria das vezes, ela se manifesta em nós porque tínhamos uma régua, um nível de expectativa e ele não foi 100% atendido. Quantos estão comigo nessa noite? Então a primeira coisa que eu quero tratar com vocês pela palavra nessa noite é que, apesar de Deus ter nos habilitado para o relacionamento, eu não devo buscar o relacionamento mal motivado. Eu poderia citar outras motivações, mas essas dão base para essa mensagem nessa noite. Não é bom que o homem esteja só. Mas que tipo de homem foi que Deus disse? A respeito de quem Deus falou? E eu não quero agora me referir à guerra dos sexos, o sexo masculino ou feminino. A que tipo de pessoa, vamos colocar dessa forma, seja ele homem ou mulher, Deus ainda continua dizendo, não é bom que esta pessoa esteja só. Preste bem atenção, pegando Adão como o plano de fundo, alguém que foi inserido num propósito. Você pode repetir isso? Alguém inserido num propósito. Quem era Adão? Alguém que Deus não apenas fez um jardim, mas também colocou dentro de uma missão. Ele vai refletir o que eu sou e ele vai funcionar como eu funciono. Amém? Então, o que eu quero pegar desses detalhes bíblicos é alguém que foi inserido num propósito. E número 2, alguém que tinha um destino já claro, revelado por Deus. Alguém que já tinha um destino certo em seu coração. Então, parafraseando, não é bom que esta pessoa que tem um destino já claro em seu coração esteja só. Não é bom para quem já está inserido nos processos para o destino esteja desacompanhado. É maravilhoso saber que Deus ele tem a própria disposição de pensar o que é bom para a nossa vida e Ele se encarrega, e o próprio texto diz, eu vou fazer para Ele. Oh, aleluia! Você pode se alegrar com isso? Ei, mesmo você estando casado e ainda não está vivendo com o seu cônjuge, tudo aquilo que Deus poderia fazer, Deus ainda está nessa de criar um novo ser dentro de nós.
Você terá o marido que você sonha e espera em Deus. Você terá exatamente a esposa que você sonha e espera em Deus. Isso serve tanto para aqueles que já estão casados, como aqueles que ainda vão casar. Porque Deus está nessa de gerar um novo ser, uma nova criatura, gerado com habilidades celestiais, gerado com uma cultura celestial. Cristo sendo escrito dentro de cada um de nós. Não é bom, então, que essa pessoa esteja só. Quem é essa pessoa? A pessoa que tem um destino, uma pessoa, então, que já foi inserida nos processos. Então, eu vou fazer, diga comigo, eu vou fazer. Deixe Deus fazer o marido que você quer. Deixe Deus fazer a esposa que você quer. Segundo a vontade dEle, segundo a palavra dEle. Deixe Deus fazer. Estenda mais as mãos, feche mais os lábios. Dobre mais os joelhos, adore mais. Porque enquanto você está fazendo o que agrada a Ele, Ele vai fazer o que vai agradar a você. Não é bom que o homem esteja só. Esse homem específico. Eu vou fazer para ele, e ele dá duas características que nós vamos trabalhar de maneira bem prática nessa noite. Número 1, uma auxiliadora capaz, ou uma auxiliador capaz. Por que auxiliador? Lembra que Adão está envolvido num processo? Ele já tem um destino claro, então Deus vê que ele vai precisar de suporte, que ele não é completo em si mesmo. Oh, como é maravilhoso saber que Deus, Ele olha para mim e sabe do que eu preciso, mesmo quando eu não sei. E através de uma pessoa, Ele pode acrescentar à minha vida todo o recurso que ainda me falta. Celebremos a diversidade, irmãos. Graças a Deus por Tita ser diferente de mim. Sabe, você sendo homem ou sendo mulher, pode ser uma pessoa que é um visionário, uma visionária de grandes coisas, mas pode ser um péssimo administrador. Você precisa de suporte. Precisa de auxílio capacitado. Você pode ser uma pessoa extremamente generosa, mão aberta, coração voluntário, mas pode ter dificuldade de dizer não. Precisa de suporte. Pode ser uma pessoa muito constante nas suas decisões. Contudo, aquilo que nós aplicamos a nós mesmos, nem sempre serve para aplicarmos em outras pessoas. Então podemos ser 8 ou 80 com outras pessoas. Agressivo nas posturas. Precisamos de alguém que é mais maleável, para gerar flexibilidade nos relacionamentos, senão algumas coisas não serão conquistadas, porque nós dependemos de pessoas. Se você está ao lado da sua esposa, do seu marido, ou futuro, e se você está com ele ou ela no seu coração por enquanto, eu quero que você considere uma coisa. Ele ou ela precisa ser diferente. Você não é a forma para esta pessoa. Aleluia. Quando nós nos vemos como um padrão ou uma forma, aprisionamos uma pessoa dentro de algo que ela não é, que ela não vai se adaptar, ela não vai ter o melhor desempenho e não vai poder nos auxiliar com aquilo que esta pessoa é competente. A sociedade, ela trouxe exatamente esse jugo durante a história, através do machismo, mas hoje também quer fazer através do feminismo. São extremos que Satanás ele leva o ser humano, mas diga, eu sou livre disso. Ele verdadeiramente nos libertou, amém? Nós não precisamos ser uma forma para ninguém, nós precisamos ser um despertador daquilo que o outro é. Nós precisamos sim ser um apoiador, um suporte para aquilo que o outro é. Porque nós somos o auxílio e também recebemos o auxílio. Eu olho para ela e graças a Deus, que não só na fisionomia ou na altura, com a sua beleza esculpida dentro de 1,58 m. Parece um pouco mais porque você é uma gigante da fé, meu amor. Mas, ainda bem que ela é diferente de mim. Eu sonho, irmãos. Sonhar é comigo mesmo, ela também, mas eu acho que eu sonho um pouco mais.
Mas o meu tempo de realização dos sonhos demora um pouco mais do que o dela. Eu penso em fazer alguma coisa e, a depender da complexidade, não tem data. Eu quero me munir de todas as certezas. Eu quero perceber toda a complexidade. Eu quero tentar visualizar os recursos. Eu quero antecipar o sofrimento ao meu coração para saber se eu vou suportar. Eu quero saber quantas pessoas vão depender de mim, quantas eu posso prejudicar e o que eu posso fazer. Desculpe, eu sou assim. Ela não. Quando eu falei assim, meu amor, o Senhor falou ao meu coração algo. Nós estamos aqui, estamos investindo um filho novo, mas o Senhor falou comigo para estudar a palavra de Deus. Vamos para Belo Horizonte? Ela fez, bora! Amor, peraí. Eu vou lá na cozinha tomar um copo d'água, vou voltar e vou te fazer a mesma pergunta, e você, quanto isso pensa, e ora, inclusive. Porque para mim envolvia pedir demissão, falar com a família, pedir a bênção dos meus apóstolos e ser abençoado por eles. A gente estava dentro de um contexto onde realmente haviam crivos pelos quais meu coração tinha paz. Eu nem sabia o que era ser pai. Meu filho estava com um pouco mais de 1 ano. Eu falei, meu Deus, Belo Horizonte, eu nem sei onde é que fica. Eu sei que está no Brasil, ainda não fui lá. Tem alguém de BH aqui, gente? De Minas Gerais? Tem, minha conterrânea ali. Ó. A água de lá é muito forte. A gente chegou lá com 1 mês e fez um filho. Aleluia! Pode passar por lá que a gestação é certa, meu irmão. Meu cunhado estava lá com minha irmã, foi fazer onda com minha cara. 1 mês depois, minha irmã estava grávida. Aleluia! Mas pense o que é você sair da sua estrutura, das bases onde você tem uma certa segurança, para ir para onde você não conhece, sendo responsável por uma família. Mas a disposição de Tita foi que me animou. Eu falei, vai dar certo. Porque se ela estiver de acordo comigo, se ela me validar, querido, pode ter certeza, o leão vai começar a bater as patinhas no chão e vai começar a rugir. Mas somos diferentes. Da mesma forma, quando as coisas se tornaram complexas, o coração dela adoeceu mais facilmente. O meu já estava mais preparado para aqueles momentos. E a gente conseguiu suportar no Senhor. Amém? Então celebre a diversidade e não se veja como uma forma para o seu cônjuge ou futuro cônjuge. Isso é uma prisão, isso é um jugo. Deus não nos criou para dominar sobre o outro. E eu não ouvi nenhum amém por isso, viu? Deus não nos criou para dominarmos sobre o outro. Cadê os homens que estão aqui? Ser o líder da casa é ser o responsável pela casa. Ser o líder da casa não é ser o impositor dela. É ser aquele que é o que entra por último, é o que recebe por último, é o que cuida do outro primeiro. Essa é a sociedade de homens que Jesus quer para esses dias. É aquele que olha para a sua esposa, para os seus filhos, para depois para si. Aleluia. Tomara aqueles que continuem me amando até o final, pastor. Então, a respeito de quem Deus disse que não era bom, alguém que tinha um propósito definido. Essa pessoa que pensa numa profissão específica, num empreendimento, ela tem um sonho, ela precisa de suporte, ela precisa de amparo, ela precisa de alguém que a anime na jornada, que lhe diga, continue, você não vai parar não, fique firme, vamos providenciar os recursos, vamos fazer isso acontecer. Diga, eu preciso de auxílio. Fale mais uma vez, eu preciso de auxílio. Falando dessa forma, estamos gerando uma nova cultura na nossa forma de pensar. Falando dessa forma, estamos gerando não só uma nova mentalidade, mas também destruindo a antiga, pela qual fomos aculturados, às vezes muito mal, dentro da nossa própria casa, com os nossos pais. E nós não precisamos reproduzir parte da história dos nossos pais quando isso vai contra a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Então, conhecer a palavra de Deus vai trazer para você a forma de pensar correta. Não é bom, então eu vou providenciar alguém. E não alguém comum qualquer, mas alguém que é habilitado para dar o suporte. Para te acompanhar, mesmo que com um ritmo diferente. Mas é exatamente o ritmo que você precisa para ser equilibrado.
e para ter eficácia naquilo que você se propõe a fazer. Mas não parou por aí. E aqui nós vamos entrar num ponto que eu considero principal para essa mensagem. Não é apenas alguém que lhe auxilie, mas alguém que também lhe corresponda. Se eu der um tchauzinho para você, você pode dar um tchauzinho para mim? Se eu der um sorriso lindo para você, olha aí, isso é corresponder. Quando duas pessoas se correspondem, elas estão se entrelaçando voluntariamente. Imagine eu estou com você em um lugar e de repente você está me visualizando. Eu percebo algo no chão, talvez esteja mal colocado, é pesado, e eu me agacho para posicionar aquilo melhor. Voluntariamente, na maioria das vezes, a pessoa que está fitando o outro, ela já desce também para poder dar um suporte, sem nem saber ou mesmo ser convidada. Mas é porque elas são, diga comigo, correspondentes. Você entendeu porque é que você precisa de alguém gerado por Deus? Você não vai precisar chamar, ela já está conectada com você. Já está conectada com os seus sonhos. Já está conectada com o propósito pelo qual você foi gerado. Ela já tem uma disposição natural para somar com você nas fases, nos processos, para o destino. Ou então é você exatamente, quando o destino está apontando para a história dessa pessoa, que é o suporte, que corresponde ao que esta pessoa precisa. Aleluia! É estabelecer reciprocidade. Corresponder é estabelecer reciprocidade, interatividade. Quer ver uma coisa? Aqui nós temos instrumentos. Tem ali o teclado, guitarra, pronto. Os meninos podem, no teclado, puxar uma nota, a guitarra puxar, ainda que para a mesma música, uma nota diferente, que não gere harmonia. Então, ele decide se adaptar, diga comigo, adaptar. Ele traz a nota para onde está o teclado para criar uma chamada harmonia. Isso é corresponder. É você se submeter a uma adaptação para se harmonizar com o outro. Não é tentar trazer o outro para o seu ritmo, é você perceber o que o outro precisa que você agora ceda, que o outro precisa que você agora aumente a velocidade, que o outro precisa que você agora reduza a velocidade. Criar uma harmonia. Lembra do que eu falei no princípio das más motivações pelas quais nós não devemos buscar um relacionamento? Estar só, eu não quero estar só, então vou me casar. Eu vou seguir a tradição. Eu quero me satisfazer sexualmente. Quando eu entendo que Deus me fez para auxiliar e também corresponder ao outro, e agora eu vou falar de você para o outro, correspondente, diga eu sou correspondente. Você não vai me ouvir agora da perspectiva de vai vir de lá para cá, é daqui para lá, amém? É você corresponder ao outro. Quando a gente lembra dessas más motivações pelas quais não devemos entrar no relacionamento, perceba que você precisa fazer um esforço para corresponder ao outro. Ele tem uma expectativa a seu respeito. Eu trabalho, estudo, meu tempo pode ser extremamente consumido por essas atividades, mas eu preciso me fazer presente com qualidade quando eu estiver perto dela. Quantas pessoas não conseguem deixar o trabalho, a faculdade ou outras problemáticas da vida, igreja, ministério, chega em casa e continua com aquilo ali, estando ao lado do cônjuge. Você precisa ter a disposição de corresponder, conversar, bater papo. Ainda que uma pessoa seja divertida a não buscar um relacionamento para não se sentir só, ela não quer se sentir só, então vamos corresponder a isso. O contrário disso é indiferença. E se tem uma coisa que mata, é a indiferença. É você falar e não ter a correspondência do outro. Não ter um retorno pelo olhar. Não ter um entusiasmo com aquilo que você está tão empolgado. Isso mata os sonhos das pessoas ou faz com que outras portas, brechas necessariamente sejam abertas. Isso é não vigiar. O outro tem expectativas a meu respeito e eu preciso ter uma disposição, me esforçar um pouco mais, para poder corresponder, seja qual for a área.
Existem homens ou mulheres que, por exemplo, quando estavam namorando, queriam beijar toda hora, mandava beijo por telefone, hoje manda beijo por WhatsApp, tem até aquela boquinha lá, ou aquela com o biquinho, toda hora fica mandando aquele negócio. Aí tem as oportunidades de namorar com moderação, amém? Rapaz, estou preocupado com esse amém fraco nessas horas. Aí vai noivar, está doido para chegar aquele momento, se casa, vai para os momentos iniciais da coisa. Fogo puro, aleluia. Aí de repente, num breve momento, as coisas já esfriam e fica ali morto. A outra quer uma atenção, quer um beijo mais caloroso, quer um abraço, quer um afago, e não há uma correspondência. A pessoa se prepara, dá os sinais, e não gera essas coisas. Você entrou no relacionamento para corresponder, querido. Por mais que eu não deva buscar um relacionamento por causa disso, eu entro sabendo que o outro espera isso de mim. É justo. E de certa maneira, é o correto. Que nós tenhamos essa disposição de oferecer o melhor. Eu entendo que na área sexual, uns apresentarão um ritmo, pelo menos por um tempo, maior do que o outro, quer seja o homem ou quer seja a mulher. Então quem está muito, entenda o lado do outro e procure conversar para ver o que está gerando esse ritmo mais lento. Porque corresponder tem a ver com poder se adequar. Reduzir os passos. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu tinha 21 anos de idade, hoje eu tenho 39, apesar de estar com a mesma carinha, só com um pouco menos de cabelo. Eu fazia parte de uma comissão de jovens, estávamos nos preparando para um retiro. E da fase em que eu estava de fato solteiro, eu não queria conversa sobre namoro, noivado, casamento, não tinha preocupação com essa área. Eu sempre celebrei a Deus, não apenas por ter sido livre do diabo, mas por estar continuamente sendo liberto de mim mesmo. Amém? Essa é uma segunda fase da libertação que é de nós mesmos. Nunca peça para Deus te abençoar, peça para Deus te dar a vida abençoada que Ele já tem para você. Ele já tem tudo preparado. Então, eu não queria saber dessas coisas e eu estava ali tão entregue ao Senhor, eu não tinha problema em me envolver nas coisas da igreja. Estava ali servindo, estavam com aquelas, acho que 8, 9 pessoas naquela comissão. E olhava para todos da mesma maneira. Nenhuma maldade, nenhuma segunda intenção. Me refiro às meninas que estavam presentes naquela comissão. Chegou o tempo do retiro e nós fomos dormir em São Caetano, porque logo pela manhã sairíamos de ônibus, tínhamos feito duplas, para cada dupla ir num ônibus. E já tinha uma pessoa separada para ir comigo. Então, preocupado com aquela viagem, eu fiz assim, olha, eu vou orar. E eu amo orar, irmãos. Eu amo louvar a Deus, eu me derramo na presença de Deus. Se tiver só um solfejo na nota certa, e eu digo não é afinado não, é alguém que está com o coração certo para buscar a Deus, pode ter certeza, eu vou me derramar do lado daquela pessoa, e não estou nem aí inclusive para ela. Então eu fiquei da meia-noite até as 3 da manhã orando com mais 2 irmãos. Fui dormir, às 5 da manhã eu me levantei de uma maneira diferente. Saudade de uma pessoa que eu nunca imaginei que eu poderia sentir saudade. Com vontade de ter essa pessoa perto de mim, eu fiz assim: sangue de Jesus tem poder. Sai, demônio, em nome de Jesus, para longe de mim. E repreendendo, e aquilo se tornando cada vez maior. As pessoas começaram a chegar às 6 da manhã, e quando eu vi essa pessoa, eu corri até ela. Até hoje eu estou tentando entender. Peguei as malas dela e falei assim: você vai comigo. E coloquei as malas dela, ela regalou os olhos e não entendeu o que tinha acontecido. As duplas já estavam separadas. Eu falei, mudamos aqui alguma coisa, ela vai comigo. E eu estava perguntando para mim mesmo aqui dentro, rapaz, que loucura é essa que eu estou fazendo? Para resumo da história, aquela viagem aconteceu e nós fomos juntos no ônibus. E, sabe, os jovens daquele tempo, eles precisavam mais de Jesus. Rapaz, para não dizer uma coisa, que eles precisavam muito mais de Jesus. Os camaradas aprontavam muito e o nosso papel era ser como um militar ali dentro, guardar o comportamento do povo, para ninguém cometer ali algum crime. Só para você entender o nível. Mas naquele dia,
É como se o Senhor fizesse cair um pesado sono sobre o ônibus e todos foram calminhos. Os outros ônibus quebraram, o motorista se perdeu, a viagem durou 6 horas e um pouco mais, irmãos. Para mim, era como se fosse 6 minutos. E nós íamos conversando sobre várias coisas, nunca sobre relacionamento. E cada assunto que nós conversávamos e ela falava, e eu estou me referindo a Tita, o que ela falava, meu coração começava a vibrar, porque eu reconhecia que era aquilo que eu precisava, que era aquilo que me faltava. Os casais que estão aqui, levante as suas mãos, se você está com sua esposa do lado. Olhe para ele, olhe para ela e diga assim: eu me casei com você. Fale mais uma vez: eu me casei com você. Sabe, quando você tem um encontro como esse, você voluntariamente quer corresponder. Eu comecei a me preocupar com as adaptações que eu precisava fazer na minha vida para que eu fosse mais elegante, mais educado, mais cuidadoso, mais espiritual. Sabe, você começa a querer corresponder. Isso não é uma exigência que o outro aplica sobre você, é você quem se exige. A face do amor começa a trabalhar, querido. E ela falava sobre coisas, eu falava sobre coisas e havia correspondência. E é interessante que no meio da conversa eu ficava repreendendo na mente: em nome de Jesus, está cancelado, em nome de Jesus. Mas eu queria corresponder àquilo. Sabe por que eu pedi para você falar para o seu cônjuge, ou sua noiva, namorada: eu vou me casar com você, eu me casei com você? Porque você não se casou com a mulher que você simplesmente idealizou. Você está se casando com aquela que Jesus preparou para você e te apresentou. Aquele que Jesus preparou e apresentou para você. É esse o auxiliador. É esse ou é essa a pessoa que Deus colocou atributos para poder somar com você para esse destino, nas fases processuais que você está vivendo. Eu quero dizer para você: não é tempo de desistir, ainda que ele ou ela precise de aperfeiçoamento. Não é tempo de jogar tudo para cima, porque para aquele que crê em Deus, cada caso é um caso, mas a separação não é uma opção. Não estou falando aqui de julgo, cada caso é um caso. Mas você precisa entender que Deus ainda está nessa de gerar a pessoa que de fato é perfeita para a sua vida. Mesmo que você já esteja casado com ela e viva alguns momentos de atrito, é essa pessoa que vai corresponder a você voluntariamente em tudo aquilo que você precisa. Aleluia! Eu tive paz de dar parte desse testemunho para você em relação à minha vida com minha esposa, não porque quero falar sobre nós, mas para te mostrar que é uma atitude voluntária que Deus quer restaurar em alguns casais aqui nessa noite. Você precisa olhar para ela e ter a disposição certa de corresponder. Você precisa olhar para ele e ter a disposição certa para corresponder. Fique de pé, por favor. Aleluia, 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 aleluia. Feche os seus olhos. Se você puder, amor, vem cá por gentileza. Vem cá. Aleluia. Feche os seus olhos. Tome a mão do seu cônjuge, se você está ao lado dele, ou futuro cônjuge, pode ser namorado ou noivo. Deus quer trazer restauração para aqueles que têm sido cansados na trajetória já com o seu cônjuge. Já pensa em desistir, jogar as coisas para cima. Você foi lembrado nessa noite que, apesar de você não deve procurar um relacionamento com más motivações, mas o outro tem expectativas a seu respeito. Então, nessa noite o Senhor, Ele quer te lembrar que você precisa ter a disposição certa em relação a esta outra pessoa, ou se preparar para conceder cada vez o melhor de si para esta outra pessoa. Pai, nessa noite nós oramos pelo Teu povo, nós declaramos a Tua bênção sobre a igreja, nós declaramos o Teu favor e a Tua capacitação, que o Espírito de restauração nessa noite renove as forças, que o Espírito de restauração nessa noite enxugue as lágrimas, que o Espírito Santo, aquele que de fato restaura,
que transforma a casa, que transforma o ambiente, que transforma as relações. Visite cada um no seu lar, na sua comunhão, e nessa noite, lembre as coisas que foram esquecidas, resgate no íntimo do coração as coisas que já estão adormecidas, ou quem sabe, adoecidas. Nessa noite nós liberamos cura, em nome de Jesus. Declaramos casamentos de pé, declaramos famílias fortes, declaramos que o seu casamento será uma inspiração para essa geração. Se você crê nisso, diga aleluia. Glorifique ao Senhor Jesus, renda graças a Ele.